circunstâncias desfavoráveis. Eu quero só fazer um xiste, depois o Marcelo fica aí chorando as pitangas, falando assim, ei, mas os meus cortes, as pessoas visualizam menos. Aí o que o jovem faz? O jovem faz o quê? O jovem manda pra mim uma imagem de um monte de orc atacando um guerreiro no tópico dele lá na frente. Eu monto uma cena épica de criaturas lutando e tal. Salada faz o quê? Pão chinês no buraco segurando um pedaço de pau. Não é um chinês. Não, vietnamita, mano. Acho que você É um foi meio... vietnamita. E ele não está segurando um pedaço de pau, ele está segurando a tampa de um túnel. Feita de pau, cara. Eu gostei, né? Quando eu vi a imagem, eu achei que era tipo... O Salado, ele pode ter as imagens mais excêntricas, mas ele tem as mais criativas também. Pois é. Aí, pessoal, olha, não entra, cara. Cadê o clickbait? Cara, você vai me dizer que isso não é um clickbait? Não, cara. O Você pessoal vai me achar dizer que você vai ver essa imagem e não vai querer entrar? O cara vai achar que você tá criticando a China, cara. Aí ele vai querer entrar pra ver. O governo chinês vai entrar. A gente vai ter 1 bilhão de visualizações. Ou um trilhão de Não vai, porque os chineses olham aí e sabem que é um vietnamita, cara. É verdade, diferente de verdade, você. Só nós, como típicos latino-americanos, não sabemos diferenciar um chinês, um vietnamita e um japonês, pelo visto. Eu devia saber, né? Não, na verdade não devia não, porque chinês também entra pelo buraco. Todo mundo entra pelo buraco. Então, cara. como é que eu vou diferenciar? O colapso climático está vindo para todos nós. Totalmente. Abraço COP30 aí. Abraço COP30. Cara, Davi não teria ganhado de Golias num X1 corpo a corpo. Se o Golias tivesse falado pro Davi, pô, larga de pedrinha e vamos na mão, ele tinha ganhado. Mas aí o Davi falou, não, sou bom de mira, vou me colocar numa situação em que eu posso apedrejar o maluco, e foi assim que ele ganhou. Quando você vai saltar de paraquedas no meio de uma guerra, você prefere saltar de noite, porque isso reduz a chance de você ser visto e metralhado por uma bateria antiaérea. Então, assim, desde Sun Tzu, ou eu imagino que até antes Sun Tzu só botou isso no papel, todo mundo tem consciência de que as circunstâncias de um combate são decisivas para o resultado. E isso é ainda mais relevante, óbvio, quando você é o lado mais fraco da luta. Né? Essa imagem aí é uma imagem de uma reportagem que eu estava lendo sobre você, quando visita o Vietnã, um dos passeios turísticos que você pode fazer é pelos túneis utilizados pelos guerrilheiros vietcongs, que eles utilizavam para atacar o exército americano. Porque a guerra de guerrilha foi o que garantiu a vitória do Vietnã naquele confronto. Né? O poder de fogo, a força de combate do lado dos Estados Unidos era desproporcionalmente maior, muitas vezes maior do que a dos Vietcongs. E aí o lado mais fraco precisou encontrar ou produzir circunstâncias que lhes fossem favoráveis na situação tática de combate. Né? Um dos motivos, uma das formas de você fazer isso é o conhecimento de território, que é um fator crítico. Então, quando teve a guerra do Vietnã, os americanos chegaram lá com muito mais poder de fogo, efetivo, munição, explosivo, blindado, aeronave, napalm. Mas os Vietcongs conheciam o terreno como ninguém. Os caras sabiam onde montar emboscada, onde montar armadilha, onde os veículos iam atolar, onde dava para passar no rio, onde não dava. Então, eles estavam permanentemente usando ou modificando o terreno em que eles estavam. Não, relaxa. Podem prosseguir. Tá. Depois eu te passo um resumo por escrito para a prova. Permanentemente usando o terreno ou modificando o terreno para estabelecer essas condições mais favoráveis a eles. E aí o resultado foi uma vitória humilhante sobre o maior poderio militar da época, justamente porque quem ganhou foi a galera que tinha desvantagem em todos os critérios que você poderia imaginar. Certo? No RPG, isso pode se dar de duas maneiras diferentes. Quando você tem um monstro inteligente, esse processo pode ser deliberado. Os kobolds não vão entrar em confronto aberto com inimigos que sejam obviamente mais fortes do que eles. Se eles estiverem em condições de utilizar cavernas ou áreas que eles controlem, que eles conheçam em detalhes, para que eles possam se beneficiar. Eles não vão deliberadamente fazer isso. Se você for narrar um encontro de kobolds com seus personagens e você fizer os seus kobolds agirem de maneira a ignorar isso, você está narrando errado, você está narrando mal, você não está pensando como aqueles monstros pensariam.
Se os monstros não são inteligentes e eles atuam como predadores, eles provavelmente já vivem em um ambiente com circunstâncias favoráveis, pela própria lógica básica de evolução e adaptação. Porque quanto melhor adaptada às circunstâncias do meio que uma criatura vive, mais eficiente ela vai ser na competição por comida e controle de território. Então, se um monstro é um... Só um segundo. Respirei. Se o monstro é o predador daquela região, ele já está, normalmente, em circunstâncias mais favoráveis a ele do que as possíveis presas. E esse é um ponto que você tem como mestre que pensar. Ou seja, quando você for pensar de que maneira monstros antagonistas ou protagonistas mais fracos do que o outro lado forem lidar, a seleção de circunstâncias ou a produção de circunstâncias que beneficiem algum aspecto é crítico. Ela é fundamental. Né? Se você for enfrentar se eu for sair na mão no mano a mano com um cara que é faixa preta em karatê, eu vou apanhar muito. Eu vou apanhar horrores, porque eu não sou nem faixa branca em karatê. Então eu tenho que fazer as circunstâncias me serem favoráveis. Posso sacar uma arma de fogo, por exemplo. E isso vai alterar as circunstâncias do contexto. Certo? Então, você ter uma arma de fogo numa briga mano a mano é uma forma de você, como lado mais fraco da história, criar uma circunstância que te seja favorável. Mas você pode, em larga escala, pensar nisso por todos esses outros aspectos. Nada é mais simbólico. Se você quiser ler sobre isso, estudar sobre isso, entender sobre isso de uma maneira, em princípio, para poder aplicar, você pode pesquisar toda e qualquer literatura sobre guerra de guerrilha. O conceito básico da guerra de guerrilha é de produção de circunstâncias favoráveis ou utilização de circunstâncias mais favoráveis a um lado menor e mais vulnerável, que se beneficia justamente dos menores números, da menor força e de outros elementos para conseguir superar o lado maior usando estratégia e inteligência. Eu achei muito interessante a ideia de você criar sempre circunstâncias. Como diria Obi-Wan Kenobi, it's over, Anakin, I have the high ground. Dê o high ground para seus monstros jogadores serem desafiados. Principalmente quando essa circunstância acontece no meio do combate. É uma coisa que eu gosto muito de adicionar. Você, às vezes, apresentar uma situação que os jogadores podem ganhar essa confiança depois de apresentar o desafio só depois de apresentar os monstros, dá esse twist no combate em que vira a mesa. Você tá numa situação que os jogadores estavam em vantagem, você flipa a mesa pra eles justamente terem que se adaptar. Não, pode ser uma coisa de terreno, equipamento, questão de turno, os bichos não pararem de vir, por exemplo, uma situação circunstancial. E ao invés que os jogadores têm que matar tudo que tá na tela, eles têm que impedir os bichos de continuar vindo. Tá nascendo morto-vivo no chão todo turno, vocês têm que impedir o necromante que tá ressuscitando os monstros, não os mortos-vivos que estão vindo a todo custo aí. Exatamente. Marcelo aí deu exemplo da Guerra do Vietnã, e tem muito filme que você pode assistir que vê exatamente essa diferença. Logicamente, os filmes americanos puxam a sardinha geral para os americanos, mas mesmo assim você vê ainda como que eles conseguiam fazer essa diferença. Então, se você puder citar, você pode assistir Fomos Heróis. Fomos Heróis, ele mostra quando eles começaram a usar o helicóptero na primeira vez na guerra, né, que foi no Vietnã. E logo no início ele fala, né? Nós estamos indo atacar um povo lá que já sofreu na mão da China, já sofreu na mão da Rússia, já sofreu na mão da França, já sofreu na mão de um monte de gente e nunca conseguiram efetivamente conquistar o país. E agora é a vez dos americanos ir lá tomar a lapada também, perder também. Exatamente por isso. Então é uma boa aí. Vai assistir Rambo. Não, Rambo não é um bom exemplo. Rambo é bom, mas não é um bom exemplo disso aí. Vê Fomos Heróis, que é melhor. Mel Gibson. O problema do Rambo é que ele vende a imagem da guerra que ele vende é ruim. A imagem do veterano de guerra com transtorno de estresse pós-traumático que ele vende é boa. O problema é a parte da guerra em si. É verdade. Aliás, cara, deu vontade de assistir o primeiro Rambo, né? O First Blood. É muito bom, cara. O primeiro Rambo é bem bom, viu? É muito bom. Primeiro, assim, você tem que ignorar a propaganda de guerra, mas... Quem liga, cara? A gente gosta. Querendo ou não, né? Muito filme tinha essa questão da propaganda de guerra.
Sim. Top Gun era um filme pra listar, é uma propaganda pra listar gente. Top Gun é um Recentemente filmaço, saiu mas- outro, né? E era de novo. E é bom também, cara. É um filme legal de assistir. Eu vou ficar com o seu relato. Cara, verdade, Marcelo. É um bom filme. Dá aquela nostalgia daqueles filmes dos anos 80, porque ele empolga, cenas muito bem feitas, tudo muito bem gravado. Um dos melhores edições de filme que eu já vi. Realmente é bom de assistir, divertido. E rápido, ele não é demorado, não.